Bom dia, feliz quarta-feira. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E como prometido, eu vim aqui falar com você como foi as minhas experiências, as minhas primeiras experiências aqui no YouTube. Ontem eu falei um pouquinho com vocês, eu não sei se vocês assistiram o vídeo de ontem, mas eu disse para vocês que eu iria contar como foi que eu realmente decidi gravar vídeos aqui no YouTube. Bom, eu trabalhava como cuidadora de idosos na época. Na verdade, por toda a minha trajetória de vida, eu trabalhei como acompanhante de idosos, né, cuidadora de idosos. E em alguns intervalos eu fazia outras coisas, como doméstica, trabalhar em lanchonete, trabalhar em padaria, enfim. E aí, mas depois eu conto sobre isso e sobre todas essas profissões que eu já tive, tá? E aí, eu, ao longo de vender produtos de limpeza de outras empresas, eu me interessei muito por isso. E isso começou quando meu marido se tornou síndico de um prédio. Então todo mundo começou a gostar dos produtos. E aí eu me interessei por aquilo, percebi que financeiramente aquilo poderia me dar um lucro. E fui por esse motivo para completar a minha renda que eu já ganhava como cuidadora de idosos e que ganhava muito bem, por sinal. Mas nós temos muitos sonhos, muitos objetivos e a gente quer sempre ganhar um pouquinho a mais, né? Aí eu comecei com os produtos de limpeza, vendendo de terceiros. Me apaixonei. E aí comecei a fazer curso. Como aprender a fazer produto de limpeza, como aprender a fazer sabonete, como aprender a fazer sabão, como aprender a fazer, enfim, vários outros tipos de produtos. Eu comecei a gostar muito dessa área. E aí, infelizmente, passado-se algum tempo, chegou a pandemia e os meus clientes na época, eles começaram a ficar tristes porque iriam ficar sem os produtos, que na verdade eles migraram de outras empresas ou supermercados para comprar comigo, e por causa da pandemia eu teria que fechar. Pessoal, eu estava trabalhando com idosos na pandemia, e eu não podia correr riscos de pegar alguma coisa e passar para eles, já que eu ia todos os dias. Eu ia todos os dias e quando chegava eu abria a loja de manhã, quando eu estava sem alguém para me ajudar. Então aquilo para mim, cuidar de idosos para mim naquele momento era o que era sólido, era o que era real para mim, era o que realmente me trazia o meu lucro mesmo, financeiro. Então eu preferi fechar a loja. Só que quando eu fechei a loja, eu vi que eu poderia trabalhar em casa. Então foi a primeira vez na vida que eu trabalhei em casa. Porque até então, desde criança, comecei a trabalhar com 11 anos. Desde 11 anos de idade, eu sempre trabalhando em outras coisas. Nunca para mim mesma em casa. Só que também em 2019 eu sofri um acidente e eu fraturei os dois joelhos e eu não pude mais trabalhar como cuidadora de idosos. Isso me deixou muito, muito mal, porque era a minha vida. Era a minha vida. Desde pequena eu gosto de conversar com idosos, desde pequena eu gosto do cuidado, desde pequena trabalhar com pessoas para mim seria maravilhoso. Porém, eu já estudava e aquilo que eu estudava não era para trabalho. Eu queria estudar, eu estudava a fim de aprender a lidar com o ser humano, lidar com as pessoas, lidar com as famílias, já que eu tinha uma família muito disfuncional. Eu queria, de certa forma, trabalhar isso dentro de mim e ajudar as demais pessoas à minha volta. Só que dentro da pandemia, logo após eu ter sofrido esse acidente, eu parei de trabalhar como acompanhante de idosos ou como cuidadora de idosos, continuei fazendo algumas coisas paralelas, como faxinas, por exemplo, mas eu não aguentava mais. Só que eu precisava manter um padrão, que eu precisava dele. Eu estava vivendo a minha vida baseado naquilo. Tinha acabado de comprar uma casa, acabado de comprar um apartamento. Eu não podia deixar tudo isso para o meu marido. Então foi quando as pessoas começaram a me procurar, falar: Direne, então me ensina a fazer tal produto, me ensina a fazer tal produto, me ensina a fazer tal produto. E o meu sobrinho, Matheus, ele era bem novinho na época, ele morava lá na minha casa comigo, e ele, assim, doido com a internet, entendia tudo, ainda entende, né? Entendia tudo na época. Aí ele falou assim: tia, eu te ajudo a gravar. Grava, tia. A senhora sabe fazer o produto, vê a senhora fazendo aqui, grava. Eu falei: ah, não, Matheus, não tem tempo para isso, não, Matheus. Não dá, não dá. Não, tia. Ele foi insistindo, foi insistindo, foi insistindo. Vamos gravar o vídeo.
Eu tenho o primeiro vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui para vocês assistirem o primeiro vídeo que eu fiz aqui para poder demonstrar o meu trabalho. E foi assim que começou a minha jornada aqui no YouTube, para apresentar o meu trabalho de produtos de limpeza. E aí eu entrei para o marketing digital, aí eu peguei todos os produtos de limpeza que eu sabia fazer e que eu fazia para vender na loja. Eu peguei esses produtos, fiz em apostilas e comecei a vender apostilas demais dentro de casa. Aí logo depois você vai aprendendo outras estratégias, você vai aplicando até eu chegar o dia de hoje aqui com vocês. Então foi por esse motivo que eu vim para a internet. E aí depois, em outros passos, você toma outras decisões de continuar, porque financeiramente a internet ela te ajuda muito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho disso de mim e eu tô aqui à sua disposição. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve. Aqui tem muita coisa que você vai gostar. Fica com Deus, um grande abraço. Honra a você e a sua família.